Marcos 3 diz assim, a partir do verso 1, e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Estavam observando-o se o curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Eu queria que você repetisse essa frase, levanta-te. Pode ficar melhor. Levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem. Aleluias. Eu queria também, meus queridos, ler com vocês em Lucas, o capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Capítulo 13, do verso 10 ao 13. Amém? Lucas 13, verso 10. A cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si. Disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Se nós observarmos esses dois textos, irmãos, eles têm alguns detalhes parecidos. Que aqui era um dia de sábado e que Jesus estava na sinagoga ensinando. E se nós observarmos, era um costume de Jesus estar nesses dias. Tem outros textos que falam que Jesus estava na sinagoga no dia de sábado e ele ensinava. Alguns estudiosos acreditam que ele trazia um estudo contínuo da palavra aos dias de sábado. Como a gente faz campanha, eu acredito, né? Penso a Vanusa aqui que seria assim, como a gente faz campanha como essa, que é a campanha do avivamento, algumas campanhas aos domingos, campanhas ou ensinamentos com temas específicos. E isso eu penso a respeito do texto, quando eu vejo esses detalhes tão parecidos. E é interessante que essa mulher, que nós vemos por último, tanto ela como esse homem, os dois têm um chamado. Porque se você observar o verso 11, diz, estava ali uma mulher há 18 anos, ela padecia de uma enfermidade, né? O verso 12, aliás. Quando Jesus a vê no meio da multidão, aqui tem algumas pessoas, alguns irmãos valorosos que vieram nessa quarta-feira, e eu acredito que o Senhor olhou para aquela mulher, direcionou um olhar específico para ela, e Ele diz, vem, Ele chamou. E é assim que o Senhor quer fazer conosco. Muitas vezes você está diante de tanta gente, você pode pensar que você está passando despercebido, que os teus problemas, que as situações que você atravessa estão como que dormentes aos olhos do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E Ele tudo vê, Ele tudo conhece. Interessante que Ele faz um chamado, Ele chamou-a a si. E eu não sei como aquela mulher veio, irmãos. E eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe desse texto, porque eu acredito, a Bíblia diz que há 18 anos ela estava curvada. Ela não conseguia se endireitar, porque o texto diz que por mais que ela tentasse, ela não conseguia se endireitar. Agora você imagina uma mulher naquela época, onde as mulheres já eram de certa forma segregadas, vistas de forma diferente, aquela mulher andando. Ela não podia olhar para cima. Ela não podia olhar direito. Eu acredito que ela tinha dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia.
Quantos não se encontram assim? Encurvados pelos problemas, pelos pecados, pelas dores, pelas aflições, por raízes de amargura que muitas vezes nós deixamos brotar. O que o inimigo das nossas almas vai fazendo é com que nós nos prostremos e nos curvemos. Mas assim como o Senhor chamou aquela mulher para si, porque Ele queria colocar ela no ermo, Ele queria endireitar aquela mulher. Isso fala da vida dela, irmãos. É interessante que, se nós formos atentar esse texto, o contexto geral desse texto aqui, tanto desse como do outro, está falando porque os fariseus, eles censuravam Jesus a que curasse nos sábados, porque era um dia sagrado, um dia santo. E eles ficavam olhando para ver se ele ia realizar aquilo. E o Senhor depois, Ele chama a atenção deles e fala assim: vocês são hipócritas. Se o teu animal estiver lá no coxo ou na manjedoura, e o teu único animal sair dali, você não vai levar ele para tomar água, ou se um outro cair lá no abismo, você não vai retirá-lo de lá? E eu não posso curar essa pessoa, no caso aqui a mulher, desse mal? Mas o que eu quero chamar a sua atenção, a minha e a sua atenção, que o Espírito Santo me falou, é que o Senhor chama. Não é essa questão desse texto de que eles estavam censurando pela cura que ele fazia no sábado, mas que, independente de qualquer ponto de vista religioso, o Senhor olha o momento certo da nossa necessidade. A Bíblia diz que essa mulher padecia, não era um dia, não eram 10 dias, não eram 18 dias, eram 18 anos. E um determinado momento, o Senhor a vê de forma diferente e a chama para si. O Senhor nessa noite está nos chamando para Ele. O Senhor está chamando vidas aqui, porque tem coisas na sua alma que tem te feito encurvar, que tem te feito olhar para baixo, para as coisas dessa vida, quando na verdade você devia estar olhando para cima, para as coisas que são do alto, para as coisas que são celestes. Problemas nós temos e o inimigo às vezes quer fazer o cerco, quer colocar inimizade. Às vezes acontece um luto, uma dor, uma tristeza tão grande e você fica preso nesse quarto escuro. Irmãos, outro dia eu conversei com uma irmã, uma serva de Deus, uma senhora já. E eu olhando para mim, eu falei: Senhor, tem misericórdia dessa mulher. Porque ela era uma serva de Deus, e ela estava sofrendo com uma situação que tinha passado durante anos, mais de 15 anos na vida dela, e ela sofria até hoje. Eu falei assim: irmã, o diabo ele tenta te colocar num quarto escuro, e te aprisionou aí, e você serve a Deus, e você vem os seus dias na igreja, você levanta a mão, você adora, mas a dor não saiu daí. Então você tem que sair para fora, e o chamado do Senhor para nós é para que nós venhamos. Isso fala de uma posição, de uma postura que eu e você, cada um de nós aqui temos de tomar quando o Senhor nos chama. Quer ser curado? Quero. Outro dia eu ouvi um hino, e a cantora dizia assim: olha, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que pagar o preço. E eu ouvi até uma crítica a respeito, eu falei: é verdade. Porque, irmãos, o preço ele foi pago lá na cruz do Calvário, quando Ele deu o brado com dor e sofrimento, e tirou as últimas forças que tinha e disse: está consumado, tetelestai, está consumado de uma vez por todas. Mas há uma responsabilidade, e o Espírito Santo nos chama a essa responsabilidade nessa noite, para que nós façamos a nossa parte, porque o preço que eu não podia pagar já foi pago, as armas que são poderosas em Deus já estão à minha disposição, mas eu não posso ficar numa situação de comodismo, parada, querendo que tudo caia no meu colo de graça, sem orar, sem vigiar, sem ler a palavra. Muitas vezes nós dizemos que amamos o Senhor, mas nós passamos dias sem meditar na palavra.
E talvez no nosso meio, nós mesmos, em muitas situações, nós estamos assim, olha. E eu acredito que a doença dessa mulher não fez assim do dia para a noite, ó. Foi sendo um processo, eu não sei o que, mas foi deformando. Foi deformando. Oh, aleluia. Irmãos, eu estudei, eu separei aqui alguns versículos. E eu sei que o Espírito Santo está caminhando essa palavra para uma outra direção, que não foi a que eu preparei. Mas fato é que Ele sabe como falar. Ele sabe o que precisa ser dito nessa noite. Ele sabe que tem algumas situações que você está passando há tempos atrás, que te fazem patinar e não sair do lugar, e como aquela mulher se encurvando, se encurvando, se encurvando. Mas o Senhor nos diz nessa noite: vem, vem. O diabo está dizendo para muitas pessoas: a culpa foi sua. E ainda que a culpa tenha sido sua, em algumas circunstâncias, porque às vezes nós não vigiamos no que a gente fala. Às vezes numa situação acalorada, a gente não vigia. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar. Mas pode ser que aconteça, ninguém está isento disso. Mas o que você e eu não podemos fazer é colocar lá embaixo do tapete e achar que está tudo certo. Porque o tempo vai passar e um dia a conta vem. Às vezes a gente vai vivendo na carne, vai vivendo na carne, deixando de buscar as coisas do Espírito, vai olhando para as coisas dessa vida, andando na carne, se encurvando. Mas um dia a conta vem, e quando ela vem é caro. A palavra de Deus diz que aquele homem que ele é admoestado, ou seja, exortado muitas vezes, e ele não se arrepende, um dia ele não vai encontrar lugar de arrependimento. E hoje o Senhor nos chama, como disse para aquela mulher. Mas sabe o que acontece? O texto de Marcos, que nós lemos, o Senhor está na sinagoga também, e lá no meio tem um homem, e ele tem a mão direita mirrada, colhida. Se a gente fala isso para o nosso contexto, parece que não tem muita importância, é só uma deformidade física. Quantas pessoas não têm essa deformidade? Mas no contexto em que ele vivia, a situação era totalmente diferente, porque as pessoas geralmente se alimentavam com a mão direita, no lugar, nos costumes dele. E a mão esquerda era considerada amaldiçoada, impura, suja. Aleluia. Sabe o que essa mão mirrada direita dizia para ele? Vergonha. Sabe o que acontecia quando um preso, um ladrão, ele roubava? E em muitas culturas desses países, até hoje acontece isso, a mão direita, a mão boa, a mão pura, a mão da bênção, a mão que eu comia, eu não podia comer. A mão esquerda só servia para eu me limpar quando eu fazia as minhas necessidades. E ela era, então eu só usava a direita em público. Eu comia com a mão direita. Quando aquele homem, ele está lá no meio com aquela mão, é como as pessoas que roubavam, que tinham praticado crimes, era decepada a mão direita dele. E ele tinha que fazer tudo com a mão impura, aos olhos das pessoas. Aquilo era um motivo de vergonha. E aquele homem, ele estava lá no meio da sinagoga. Como aquela mulher que nós vemos também estava na sinagoga, e a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus testifica dela: olha, vocês estão aí criticando essa filha de Abraão. Ela era uma crente, irmãos. Ela estava mirrada, sofrendo, padecendo um espírito de enfermidade lá no meio dos homens, dos cristãos, daqueles que estavam adorando. Dos cristãos não, né? Estou trazendo aqui já para a gente. E às vezes é no nosso meio. Tem alguém que está mirrado.
E sabe, às vezes isso te traz vergonha. Às vezes você tenta de todo jeito esconder, maquiar, tapar, para ninguém ver a tua dor, a tua vergonha. Eu acredito que esse homem às vezes colocava uma roupa comprida, uma veste, enfiava, as vestes deles eram largas. Eu acredito, eu estou conjecturando, mas eu acredito que seria assim, ele escondia, disfarçava a mão, assim, para ninguém ver a vergonha dele. Mas sabe o que o Senhor Jesus faz? Ele diz, levanta-te. É como se eu dissesse aqui, ó, irmão Júnior, levanta-te, vem aqui para o meio. O Senhor Jesus, Ele expôs aquele homem. Mas sabe o que é lindo no Senhor? É que Ele não expôs aquele homem para envergonhá-lo. Isso é lindo no seu Deus. Que quando Ele te chama para sair da situação, para se levantar, para vir para o meio, Ele nunca te chama como as pessoas, os homens às vezes fazem, para colocar o dedo na sua cara e te acusar e te envergonhar. Ele diz, levanta-te e vem para o meio, mostra essa situação para mim, porque eu sou o único que tenho como resolver. E quando aquele homem vem, a Bíblia diz que o Senhor o toca e a sua mão fica na hora sã. A vergonha foi embora. A dor foi embora. Ora, camana. A vontade de sumir, de se esconder, porque às vezes podiam achar que ele era um ladrão. Podiam julgá-lo por aquela mão mirrada. A vergonha de julgá-lo por, às vezes, coisas que ele não tinha cometido, poderia passar na cabeça dele. Mas o Senhor disse, vem para o meio. E é isso que Ele quer fazer na nossa vida. É interessante, irmãos, se nós formos traçar vários paralelos na Bíblia, vários momentos em que o Senhor nos chama para vir. Hoje o Senhor está nos chamando. Vem. Expõe o que te traz vergonha. E o Senhor não está te pedindo para você contar para esse ou para aquele. O Senhor está dizendo, vem diante de mim, da minha presença. O Espírito Santo te convida. Te diz, aquilo que te traz vergonha acaba hoje. Se você vir obedecer a minha voz e vir até a minha presença, o momento da dor, da vergonha, do trauma acaba hoje. Aleluias. Quando o Senhor chama a gente para vir, a gente pode experimentar várias situações, por exemplo, de renúncia. Olha o que diz Mateus 16, 24. Disse-lhe Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renúncia. De rumo. Às vezes a gente aceita Jesus, vem para a fé e está meio perdido, ou acontece alguma situação, que eu faço agora? O Senhor nos dá um norte, Ele é o nosso norte, Ele é o alvo, e Ele diz, olha, vinde após mim, ou seja, siga os meus passos, anda nas minhas pisadas, aleluia, sejam meus imitadores, e eu vos fareis pescadores de homens, aleluias. Quando o Senhor quer nos renovar, nos reconstruir, Ele diz, vinde a mim. Esse versículo já foi citado aqui essa noite. Todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Está vendo tudo o que esses versículos vão dizendo, irmãos? Vinde. Vinde. Aleluias. Sabe que o capítulo 6 de Marcos, ele diz, até de uma vez que os discípulos, o Senhor Jesus os chama, e eles tinham ido
fazer algumas visitas e tinham acabado de passar por aquela multiplicação dos pães e dos peixes. E o Senhor, em Marcos 6, o versículo 31, eu vou até abrir aqui, irmãos, e ler. Olha o que diz, aleluias. Verso 31, e ele lhes disse, olha, o 30, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito e como tinham ensinado. E ele disse-lhes, vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque haviam muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Sabe o que o Senhor nos diz, senhoras? Afasta de tudo. Você precisa descansar. Você precisa de um tempo de qualidade. Você precisa de um tempo com a família. Você precisa de um tempo comigo, a sós comigo. Não adianta ficar correndo, a gente tem que se esforçar, tem que fazer a nossa parte. Mas quanto tempo faz que você não tem um tempo de qualidade, sentindo a presença do Senhor, um tempo de qualidade com a sua família, um tempo de lazer, irmãos, isso é importante. Aqui quando fala de comer, no caso eles estavam tentando servir, fazer tudo, e eles não estavam nem se alimentando muitas vezes, iam e vinham, corriam, acudiam um, faziam uma coisa, fazia outra, assessoravam Jesus e toda aquela multidão, aquele frenesi que ficava em torno do mestre, e eles não tinham tempo para descansar. O Senhor diz, olha, repousa, come. Sabe o que ele está dizendo? Ele sabe qual é a minha e a sua necessidade, amado. Ele sabe que não adianta toda vez você ficar tentando lutar com a força do seu braço, porque parece uma engrenagem que vai e engripa toda vez, porque não tem óleo da unção, não vai, não flui. E aí você faz, trabalha o dia inteiro e parece que aquele dia não rende. Porque não orou. Porque não disse ao Senhor o quanto Ele é importante e quanto tempo faz que a sua alma não sente prazer nele. Não adianta fazer, até nós do ministério. Às vezes a gente fica tentando se debater, vem aqui, é ensaio, é isso, é aquilo, faz, visita, faz. E o seu tempo com a sua família, nós temos que nos cuidar, amados. Porque senão a Bíblia diz, vigiai e orai. Porque senão o diabo vem e toma a nossa família. Toma a nossa intimidade com Deus. É o que mais o adversário quer roubar da gente. A nossa intimidade com Deus. Porque se ele tirar a intimidade, você anda igual um fantasma. Você vive, você sobrevive, mas não vive. Você vai de lá para cá, faz todos os compromissos, está com a aparência de quem vive, estando já quase morto. Oh Deus, o Senhor sabe do que você precisa. O Senhor sabe daquilo que você precisa, amado. No comissionamento dos discípulos, o Senhor diz lá no Marcos 3,13, subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Quer dizer, na hora dele escolher, ele chama quem ele quer, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então faz a tua parte e descansa, porque ele faz do jeito dele. E para encerrar, eu já vou encerrar mesmo. Eu vi um outro versículo lá no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, é o último capítulo. Quantos aqui têm vontade de ganhar pessoas para Jesus? Quantos aqui têm lutado por isso? Ganhar sua família. Às vezes você vê alguém da tua família dando trabalho tribuloso. Você ora por ela. Queria que ela... E aí o pastor já ministrou antes de mim aqui pelo Espírito Santo. Não adianta. Não é só muita palavra.
ora mais que o Espírito Santo fala. E aí, o verso 15 de Marcos 16 diz, é um texto muito famoso que a gente usa no dia do batismo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é? Ide. Os outros versículos estavam falando, vem, né? Chamando. E aqui agora o Senhor está falando, ide, para lançar a gente. Sabe o que eu queria? Que o Espírito Santo chamou minha atenção e que eu quero chamar a sua atenção? Que isso nunca pode acontecer, o seu ide, se primeiro você não vir. Enquanto nós não irmos até Ele primeiro, resolver as nossas questões, resolver aquilo que está travando a nossa alma. Oh. Um dia, quando Davi peca, o profeta Natan vai até ele, aponta o seu pecado, e ele cai em si. Ele diz, Senhor, enquanto eu me calava, os meus ossos envelheceram dentro de mim. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Às vezes a gente vai vivendo os nossos dias, e essa alegria está distante. Distante. Mas o Senhor nos chama para perto, sabe por quê? Porque quando o Senhor nos chama para vir, a palavra de Deus, quando Ele diz vem, é tão poderosa. E a palavra de Deus é poder. Jesus é a própria palavra, porque até sobre a morte Ele tem poder.